sou a Larissa, da equipe tributária, e eu vou apresentar para vocês os desenvolvimentos feitos pela equipe nos últimos 15 dias. O primeiro desenvolvimento foi o pré-cadastro das regras fiscais via XML de fornecedor. Então, aqui nós fizemos uma melhoria para facilitar o cadastro de regras fiscais e figuras fiscais, sem que o cliente tenha que fazer o cadastro da regra antes para efetuar de fato o recebimento da mercadoria. Então, a gente se antecipou. Quando o cliente faz o cadastro, faz a importação do XML da nota do fornecedor, a gente já faz o cadastro da figura e da regra daquele produto que está sendo importado. Então, basicamente, nós criamos uma nova funcionalidade de importar as regras via XML dos fornecedores, que poderá ser acessada pelo menu Fiscal, Importação e Importação das regras fiscais via XML. O nosso cliente vai poder fazer a importação de um XML apenas ou um arquivo zip contendo 100 XMLs. As regras importadas, elas serão pré-cadastradas no sistema e elas vão ficar disponíveis com o status de aguardando aprovação, para que o analista fiscal verifique a regra que foi cadastrada pela importação e aí ele de fato deu ok se aquela regra está de acordo com o que ele deseja que seja cadastrado. Essas regras elas serão cadastradas exclusivamente para cada um dos fornecedores do XML. Então, se na importação de XML tiver o mesmo fornecedor e produto, nós iremos apresentar conflito das notas fiscais, informando que não foi possível realizar o pré-cadastro, de acordo com a mensagem aqui que eu printei na tela. As figuras fiscais que forem cadastradas por essa importação, elas terão um formato, né? Nós vamos gravar ela com a informação da tag NCM, mais a informação da tag exceção da TIP, e quando não tem, será fixo sem exceção da TIP, mais a informação da tag IPI. E quando não tem, será fixo a palavra sem IPI, de acordo com o exemplo aí na tela. E também, se a regra for cadastrada pela importação, o nosso cliente vai poder excluir caso a regra esteja em desacordo com o que ele entenda ser o correto. Outra melhoria foi a clonagem de regras fiscais entre figuras fiscais em lote. Existem alguns casos que o nosso cliente está fazendo, ele cadastra uma figura fiscal, vincula os produtos e cadastra as regras fiscais, que são as tributações daquele produto. Em alguns casos, mesmo de produtos, o NCM é diferente de produto, porém a tributação é exatamente igual. Então, nós fizemos um facilitador para que o nosso cliente consiga criar uma regra e fazer a clonagem dessa regra para outras figuras, para que ele não precise ficar fazendo a criação de basicamente a mesma regra, só que separada por figuras diferentes, porque o produto tem outro NCM. Então, o nosso cliente ele vai poder acessar o Live Fiscal, cadastro de regras, né? E aí, quando ele clicar na figura fiscal, ele vai ter um botão de clonar regras entre figuras. Quando ele clicar nesse botão, nós vamos abrir um modal para ele, onde nós iremos mostrar todas as regras fiscais disponíveis para clonagem dentro daquela figura. Aí ele vai poder selecionar todas as regras que ele deseja clonar e fazer o vínculo para 5 figuras diferentes. Então, se ele vai poder clonar para 5 figuras diferentes. Então, ele seleciona quais as regras e pode lá colocar as figuras que ele deseja que essa regra seja clonada. E caso existam regras que não permitam realizar a clonagem por conflito, ou seja, se ela já esteja cadastrada exatamente igual em outra figura, o nosso cliente vai receber um e-mail informando para ele as inconsistências e o detalhamento das regras que não foram clonadas para que ele possa inativar ou corrigir a inconsistência e fazer a clonagem novamente. Todas as regras que forem clonadas, nós também nós vamos disponibilizá-las lá no cadastro da figura, né?
Só que ela vai ser criada com status de aguardando aprovação, também para que o analista fiscal verifique se realmente está correto aquela regra ser criada para aquela determinada figura. E uma informação importante é que a figura básica, por não ter regras vinculadas, não terá o botão de clonar regras entre figuras disponível lá para clicar, que não faz muito sentido. Outra melhoria foi a importação de produtos na associação da figura fiscal. Hoje, o nosso cliente ele tem algumas opções lá para vincular o produto dentro de uma figura fiscal, algumas opções que a intenção é facilitar a inclusão de vários produtos dentro de uma figura fiscal. Porém, uma dessas opções que os clientes usam bastante é a lista de código interno, só que ele era limitado a uma quantidade X de caracteres. Então, o nosso cliente ele ia lá, digitava bastante códigos assim num bloco de notas e aí ele copiava para o nosso RP para poder fazer o vínculo desses produtos dentro da figura fiscal. Só que assim, como existia essa limitação e o cliente preenchia num bloco de notas, a hora que ele ia fazer o vínculo, a gente falava para ele que existia essa restrição de quantidades. Então, como a gente não sabe exatamente qual a quantidade de produtos que o cliente vai fazer o vínculo por lista de códigos internos dentro da figura, a gente preferiu criar essa funcionalidade de importação via planilha. Aí o cliente pega o modelo de planilha, coloca lá os códigos internos do produto, quanto ele achar necessário e faz a importação tudo de uma vez dentro da figura fiscal. Então, quando o nosso cliente acessar lá fiscal, cadastros, regras fiscais, cadastro da figura e entrar na opção de associar produtos na figura fiscal desejada, ele vai ver a opção de importar produtos para a figura, que ele terá a opção de anexar um arquivo, que pode ser na extensão XLS ou XLSX, e importar os produtos através do código interno no RP, para a associação de vários produtos de uma única vez. Outro ponto importante é que os produtos que são associados manualmente não serão mais visualizados nos filtros, caso já esteja vinculado a outra figura fiscal. Então, quando o nosso cliente fizer a associação manual de algum produto e ele já estiver vinculado a outra figura, ele não será listado mais para o cliente poder buscar e associar, porque às vezes acontecia do cliente buscar por produtos que já estavam associados, a gente gerar uma mensagem de erro bem rápida e o cliente não saber quais os produtos que foram associados e quais não. Então, a gente já nem vai listar mais os produtos que já estiverem associados a outra figura, porque não pode ter dois produtos em figuras diferentes. Outra melhoria foi a NF de ganho de estoque no fechamento de inventário. Então, para o estado de Goiás, existe uma legislação que quando ele faz a contagem do inventário e o inventário dá ganho, ele tem que emitir uma nota fiscal de entrada dos produtos que ele contou a mais, com o CFOP 1949, e ele pode tomar crédito desse ICMS. Então, basicamente, o que nós fizemos é disponibilizamos lá no inventário contábil, no fechamento do inventário contábil, a opção dele visualizar as notas fiscais, tanto de quebra quanto de ganho, e também fazer a emissão da nota fiscal, que é uma nota 1949, que vai ser gerada como outras entradas, e a natureza de fechamento de inventário contábil. Essa escrita fiscal, ela vai ser aprovada, né, e ela vai entrar na apuração de tributos. E também vai ser gerado no arquivo do SPED no registro 60. Outra melhoria que nós fizemos foi relacionada ao ICMS-ST para quando o nosso cliente, sendo RPA, compra de um fornecedor do Simples Nacional. Então, quando o nosso cliente faz o cadastro da regra fiscal e seleciona lá que o fornecedor é do regime do Simples, nós não habilitávamos anteriormente os combos para configuração de IVA, de alíquota interna, campos relacionados ao ICMS-ST. E agora a gente disponibilizou isso e permitiu que quando ele faça essa configuração das tributações relacionadas ao ICMS-ST, ela seja calculada na negociação e também no recebimento da mercadoria. Então, esse é o combo, esses são os combos que foram disponibilizados lá na regra fiscal, quando o nosso cliente informar que o CSOSN é 202, que é o de IST,
vão ser liberados esses combos aí de IVA-ST, alíquota interno, decreto de lei, FCPST, redução da base do ST, alíquota da redução da ST, base de CMR e pauta fiscal. E aí, quando ele fizer a negociação, o cálculo vai ser baseado de acordo com a configuração que ele colocou lá na regra, e o recebimento, né, a nota fiscal, ela vai adotar o CSO-SM e o cálculo baseado no que ele configurou também na regra fiscal. A escrita fiscal ela vai ser com enfoque no declarante, então ela vai ser gerada como 0,60 e o valor vai ser vinculado ao campo outras. Outra melhoria que nós fizemos foi a operação entre lojas com regras fiscais com configuração separada. Nós separamos a configuração da utilização das regras nas operações entre lojas, onde agora o usuário poderá utilizar um tipo de operação entre lojas com regras fiscais e outras não. Anteriormente, no RP, quando o cliente definia que ele ia usar operações entre lojas, com regra fiscal, a gente não dava a possibilidade do nosso cliente usar, por exemplo, só as transferências entre lojas ou só as vendas entre lojas. A gente já, quando ele marcava que ele ia fazer esse tipo de operação entre lojas com regra, a gente já definia que tudo que era entre lojas ia utilizar regras fiscais. Aí, agora a gente separou. Então, a gente criou lá a opção de saídas entre lojas, vendas, saídas entre lojas transferências e saídas entre lojas bonificação. Então, o cliente vai poder ativar separadamente, caso ele queira, cada uma das operações para utilizar com regra fiscal. Quanto às operações de entrada, elas só devem ser ativadas quando a tributação da entrada for diferente da origem do imposto. Então, tipo, se saiu lá no estado de origem com ICMS e entrou aqui no estado, na loja que está recebendo a nota com outra tributação, aí sim ele tem que ativar isso daqui para fazer a configuração dos impostos de forma separada. Outra melhoria foi relacionada ao relatório de exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS. Nós disponibilizamos lá nesse relatório a opção de agrupamento por produto. Então, o nosso cliente vai conseguir ver o desconto que ele teve de PIS e COFINS por produto, agrupado por produto. E também nós fizemos uma melhoria que antes o relatório ele só poderia ser impresso antes da data de ativação do parâmetro de exclusão de ICMS da base de PIS e COFINS. Então, se o nosso cliente fizesse a ativação do parâmetro, por exemplo, em 1º de janeiro de 2021, ele só conseguiria emitir o relatório dos meses posteriores a janeiro de 2021. Anteriores a janeiro de 2021. Agora, isso não existe mais essa restrição. O nosso cliente vai conseguir emitir de períodos anteriores, independente do que ele informar lá no parâmetro de exclusão. Então, esse é o agrupamento por produto. Então, o nosso cliente, conforme eu comentei, ele vai conseguir ver o desconto que ele teve do PIS e COFINS por produto. Também nós disponibilizamos uma totalização para ele ver lá o total de PIS e COFINS que ele teve de desconto naquele período, né, que ele selecionou no relatório. E aí o parâmetro que eu comentei, que antes o nosso cliente ficava meio restrito, é esse daqui. Então, independente da data que ele colocar aqui, ele vai conseguir emitir anterior ou posterior a essa data. Não tem mais essa restrição. Outra melhoria foi a regra fiscal de NCM de entrada. Acontece que alguns fornecedores lá no estado de Goiás, quando o produto vence, ele faz uma reclassificação de NCM. Então, o que acontece é que, às vezes, o fornecedor ele manda um XML com o NCM, mas o nosso cliente, esse NCM já foi atualizado e ele cadastra na regra um outro NCM. Então, no NCM da entrada, por exemplo, que o fornecedor mandou, pode ter o PIS e COFINS lá destacado, mas no NCM que o nosso fornecedor tem, que o nosso cliente tem cadastrado na regra do RP, não tem IPI.
Então, nós criamos um cadastro de NCM de entrada para que o nosso cliente faça a configuração de um NCM que possa ser diferente do que ele tem no cadastro da regra. Então, quando isso acontecer, o que a gente vai olhar? A gente vai olhar se na regra ele tem porcentagem de IPI para aplicar na negociação, e o IPI, se tiver, ele vai usar o IPI da regra, o IPI configurado na regra. Se não tiver, ele vai olhar para esse NCM de entrada e ele vai utilizar o IPI configurado nesse NCM de entrada. E se não tiver na regra e nem nesse NCM de entrada, aí sim a gente vai utilizar o NCM do cadastro do produto para colocar o IPI. Essas foram as melhorias entregues pela equipe tributária. Obrigada e até a próxima. Olá, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas recentemente pela equipe comercial e operações. Primeiramente, vou falar do inventário de itens compostos, no caso de itens de composição, produção, venda, descarte. Então, no cadastro de produto, nós temos hoje a opção de definir uma composição de produção do tipo da baixa do estoque ocorrendo na venda ou descarte. O que seria isso, basicamente? É um produto que é produzido pela loja, mas nosso cliente não quer ter o trabalho de ficar lançando essa produção no sistema para gerar estoque, então ele define que a produção vai ocorrer somente quando a mercadoria vender ou quando a mercadoria sair para descarte, quando ocorrer a saída do estoque, de forma que a produção ocorra, alimente o estoque temporariamente e logo em seguida ele sai do estoque com a venda ou descarte, ou qualquer outro tipo de saída. Então, esse é o nosso cadastro que nós temos hoje de composição de produção de venda e descarte. Acontece que esse tipo de produto ele não poderia ser inventariado, ou seja, eu não poderia contar esse produto no meu inventário, porque ele, como demonstrei agora, como falei agora, ele tende a não ter estoque, porque sempre ele é alimentado pela produção e na sequência ele já sai. Então ele tende a não ter estoque, então ele não deve ter saldo de estoque, né? Por isso ele não pode ser contado. O problema é que muitas vezes ele estava produzido, então para que o nosso cliente pudesse fazer a contagem dele no inventário, ele teria que calcular, baseado na composição, calcular qual é a quantidade de matéria-prima que ele teria que lançar no inventário, porque é a matéria-prima que deve ser contada no inventário, e não o produto composto desse tipo, né? Bem, o que nós realizamos nessa melhoria foi possibilitar que o produto desse tipo de composição seja contado no inventário, sem todo esse trabalho que eu acabei de explicar. Então, o que o sistema vai fazer? Aqui nós temos um exemplo de uma composição, né? Aqui, com dois produtos só, para facilitar. A composição eu coloquei aqui 3 e 2. E aqui no lado direito, nós temos a contagem no inventário. Nós temos aqui 3 lotes, o lote 100, 200 e 300. O produto composto ele está contado em cada um dos lotes, como podemos ver aqui, nas quantidades 10, 2 e 15. E também está contado aqui a matéria-prima, as duas matérias-primas, em 2 lotes separados aqui. O que o sistema vai fazer? A contagem do produto composto na hora da análise do inventário, será incluída na análise da contagem das matérias-primas. Então, essa contagem aqui de 10 unidades do produto composto vai aparecer aqui, nesse produto da matéria-prima, que vai compor a quantidade total dele contada, e aqui também ele vai aparecer na outra matéria-prima. Acontece que essa contagem ela vai multiplicar, né, pela composição que está cadastrada. Então, nesse exemplo aqui, eu estou contando 10 unidades do produto composto nesse lote, só que como esse produto ele tem uma composição de 3, então isso vai virar 30 na contagem total que vai ser somada aqui da matéria-prima. Aqui embaixo, no caso, vai virar 20, porque a composição é 2, e assim sucessivamente. Então, aqui só demonstrando, né, já desenvolvida a melhoria, o produto composto está aqui, ele foi contado nesse lote aqui 12, e permaneceu 12 porque nesse exemplo que eu estou citando, a composição é de apenas 1, de fator 1.
Aqui embaixo o fator é 2. Então, a mesma contagem de 12 do produto composto alimenta 24 nessa matéria-prima aqui, porque a composição dela é 2. Ainda sobre inventário, criamos uma melhoria também na questão do movimento de estoque quando o inventário ele é congelado. Então, criamos um parâmetro para que, quando o inventário for congelado, o movimento de estoque do fechamento do inventário seja na data do último congelamento geral desse inventário. O nome do parâmetro é registrar os movimentos de fechamento do inventário congelado com a data de movimento igual à data do último congelamento. Pois bem, quando o inventário ele for congelado, o sistema vai informar qual é a data do último congelamento. Lembrando que o inventário ele pode ser congelado. Ele é congelado assim que ele é criado, mas esse congelamento pode ser atualizado através deste ícone que nós temos aqui na tela de análise de inventário, onde a data é atualizada. Então, alguns clientes nossos fazem o inventário e ele congela em uma determinada data e depois ele vai analisando durante alguns dias esse inventário. Quando o inventário novo quando o parâmetro novo estiver habilitado, nós vamos realizar um movimento de estoque referente ao fechamento do inventário com a data de movimento igual à data do último congelamento. Ou seja, essa data de último congelamento que está informada na análise do inventário, que é a data geral do congelamento, né, quando ele foi realizado, do inventário. Então, nós podemos ver aqui, esse produto, ele movimentou com data de lançamento 6/12, porque a data de lançamento vai ser a data da ocorrência mesmo, do fechamento do inventário, mas a data do movimento ficou como 16/11, porque essa era a data do último congelamento. Frisamos que somente será possível encerrar o inventário congelado com data retroativa se a competência contábil estiver com status aberto na data do movimento, tá? Caso a competência esteja bloqueada ou encerrada, então não vai ser possível fechar o inventário. O sistema vai informar que não é possível fechar esse inventário, pois a competência contábil em relação à data do último congelamento não se encontra aberta. Outra melhoria que realizamos foi no emissor de nota fiscal eletrônica. Incluímos novos CFOPs para emissão de notas. Então, incluímos os seguintes CFOPs: o 7202, que é devolução de compra de mercadoria vinda do exterior; 3.949, que é outras entradas, mais relacionado a fornecedor internacional, né, a importação; e 1.907, que é o retorno simbólico de mercadoria remetida para depósito fechado e armazém geral. No caso do CFOP 3949, o mesmo ele vai aparecer somente quando o fornecedor for internacional. No uso desse CFOP, vai ser exibida uma nova aba para informar os documentos de importação, como podemos ver aqui nessa imagem. Além disso, quando o CFOP for 3949, na aba de produtos serão exibidos novos campos também referentes à importação, como podemos ver aqui na imagem. Também realizamos uma melhoria no descarte de trocas e na troca produto por produto, onde vai ser possível agora buscar várias lojas ou vários fornecedores. Então, no módulo de descarte de trocas, incluímos o filtro loja, agora ele ficou multisseleção. Então, é possível selecionar mais de uma loja, sendo que somente um fornecedor deve ser buscado. Não vai ser possível buscar mais de uma loja e mais de um fornecedor de uma só vez. No exemplo abaixo, nós podemos ver que uma loja só selecionada, mas foi possível selecionar vários fornecedores. A mesma melhoria citada, nós fizemos também na tela de troca produto por produto. Então, podemos ver aqui várias lojas selecionadas e um só fornecedor, ou uma loja selecionada e vários fornecedores. No caso do descarte de trocas, onde pode ocorrer emissão de notas de perda, quando o lançamento for de várias lojas e um fornecedor, vamos demonstrar as notas emitidas para cada loja, com a opção de enviar cada uma delas para a Cefaz.
Agora eu vou falar de melhorias que realizamos no relatório de estoque de trocas. Então, incluímos no relatório de estoque de trocas por fornecedor do produto os filtros de comprador e categorias e a coluna de última compra. Então, como podemos ver aqui, o filtro de comprador, que é o comprador que está vinculado ao setor de compra do produto, e aqui a categoria, departamento, seção, grupo, subgrupo. Também, quando o resultado não for agrupado, nós demonstraremos a coluna última compra. Ainda em relatórios, também realizamos melhoria no relatório geral de estoque. Então, no relatório geral de estoque, incluímos a opção de exportar o resultado para CSV, como podemos ver aqui nesse botão novo que incluímos. Quando essa opção for selecionada, o sistema vai gerar em background um arquivo CSV que será disponibilizado no ProSoft Drive e também haverá uma notificação via e-mail. Além disso, transformamos o filtro loja em multiseleção, com a opção de selecionar uma ou mais lojas ou a opção todas. Assim será possível extrair o resultado de várias lojas do estoque. Só que, no entanto, caso seja selecionado mais de uma loja no filtro e não seja selecionado um produto, o resultado somente será possível exportando para o CSV, por motivos de questão de performance do sistema. Também incluímos o filtro agrupar por, com as opções não agrupar, que será a opção padrão, e a opção produto. Assim, quando o resultado for de mais de uma loja, poderemos agrupar esse resultado por produto, como se o estoque de todas as lojas selecionadas fosse de uma só loja, para o produto, como podemos ver aqui na imagem. Então, assim, todas as colunas relacionadas a estoque, elas serão somadas, quando for agrupado, né? Com exceção da cobertura de estoque, que não vai ser bem uma soma. O que o sistema vai fazer é somar a venda média do produto, de acordo com o resumo de cobertura estoque, que é feito de madrugada, somar o saldo do produto, de acordo com o resumo de cobertura estoque, e calcular a cobertura usando essas somas. É isso que ele vai fazer para a cobertura de estoque. Também realizamos melhoria no relatório de movimentação geral, onde incluímos novos filtros e exportação para Excel. Então, para auxiliar a análise dos resultados, implementamos novos filtros de busca no relatório de movimentação geral. São eles: setor de compra e comprador, como podemos ver aqui. Essas opções também foram disponibilizadas como forma de agrupamento, onde podemos ver aqui na imagem, o primeiro agrupamento por comprador e o segundo agrupamento por setor de compra. Além disso, implementamos a opção de exportação Excel, disponível ao lado da opção buscar. Também realizamos melhoria no relatório de consulta sintética e no relatório analítico de pedidos, onde incluímos o filtro de comprador. Então, agora será possível filtrar o resultado dos relatórios de consulta sintética e analítica usando o filtro comprador. Aqui podemos ver a consulta sintética. Será possível selecionar mais de um comprador, inclusive. Agora aqui podemos ver a consulta analítica, onde também será possível selecionar mais de um comprador. Nas exportações, o comprador também será apresentado tanto nos filtros como nas colunas. Também realizamos melhoria no relatório de entrada de produto com divergência, onde incluímos novos filtros. Então, ajustamos o layout do relatório de entrada de produtos com divergência e adicionamos novos filtros para que a busca possa ser refinada. São eles: setor de compra, comprador e as categorias: departamento, seção, grupo e subgrupo, como podemos ver aqui embaixo. Além da exportação de PDF, que já existia, disponibilizamos também a opção de exportar para Excel.
Bem, essas foram as melhorias desenvolvidas recentemente pela equipe comercial e operações. Obrigado e até a próxima. Olá, pessoal, eu sou a Gleice e vou apresentar as melhorias entregues nos últimos 15 dias para o módulo financeiro. Começando, então, com a finalizadora única para as carteiras digitais para a frente de caixa GZ. A gente já tinha disponibilizado anteriormente essa funcionalidade para a frente de caixa Xantos, e agora ela está disponível para GZ também. Então, se você usa essa frente de caixa, você pode agora, lá nos cadastros das finalizadoras da venda online, a gente tem essa finalizadora aqui, carteira digital, que ela vai ser centralizada, você vai colocar o código da frente de caixa aqui, e no cadastro dos cartões, a gente tem esse campo código de identificação, que ele é habilitado quando é preenchido o campo de carteira digital. Esse código de identificação, a GZ vai fornecer o código de acordo com cada carteira digital. Então, vai ter um código para o Pix, um código para PicPay, assim por diante. E aí, esse código precisa ser cadastrado também no RP. E assim, quando a gente receber uma venda que foi feita nessa finalizadora, mas no cupom vai vir esse código, a gente vai identificar qual foi a carteira digital que foi utilizada na operação. Além disso, nós fizemos algumas melhorias na identificação das origens das duplicatas. Então, recentemente, a gente disponibilizou essa tela, que ela fica dentro das duplicatas de agrupamento ou desmembramento, onde a gente vai conseguir ver todo o histórico de todas as duplicatas que foram agrupadas ou desmembradas até chegar na duplicata atual que está sendo consultada. A gente fez algumas melhorias, adicionando alguns campos, né? A gente colocou aqui o campo de valor nominal e valor líquido, que antes a gente só tinha o valor líquido, então a gente, se tivesse juros ou desconto ao longo do tempo, ficava mais difícil de acompanhar. E a gente também fez um ajuste no campo de acréscimos, que as duplicatas que foram canceladas por agrupamento, elas ainda continuavam correndo juros, né? Apesar da duplicata estar cancelada, e ficava mostrando aqui, e acabava confundindo o usuário, então a gente fez esse ajuste. Então, o campo de acréscimos não vai continuar mostrando o valor se a duplicata for cancelada por agrupamento ou desmembramento. E essas foram as melhorias. Muito obrigada e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo. Trago para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas e PCP desses últimos 15 dias. A primeira delas, agora no aplicativo do Força de Vendas, o vendedor ou o próprio RCA poderá consultar toda a conta corrente de verba dentro do próprio aplicativo. Atualmente, essa consulta era direta no RP, então habilitamos isso para o vendedor consultar dentro do aplicativo. Então agora foi habilitado um novo menu dentro da opção de usuários, né? O usuário entra na opção onde tem todos os detalhes dos cadastros dele e configurações, tem um novo menu, relatórios, que aí foi habilitada a opção de relatório de verbas. Também habilitamos também o relatório de comissão. Então, ficam todos nesse mesmo menu. Então, ao clicar para visualizar ou consultar as verbas, o usuário tem algumas opções de filtros, que é o período de lançamento, os clientes que ele atende, podendo selecionar um ou filtrando todos, e o número de pedido específico. Ou, caso ele não queira um pedido específico, ele seleciona o período que ele deseja consultar. Ao filtrar, serão exibidos todos os pedidos daquele usuário que está solicitando essa consulta, né? E consta os detalhes dessa verba utilizada. Então, nesse cenário, nós temos os pedidos, o valor da verba e o número do pedido e o cliente. Também é destacado quando é um débito em vermelho e quando é um crédito em verde, para destacar qual foi o valor na movimentação da conta corrente do vendedor. E ao clicar em cada pedido, terá mais detalhes dessa informação. Então, nesse exemplo, ele mostra o valor de verba utilizado para cada item, qual foi a data de lançamento, o motivo daquela verba, se foi um desconto, se foi um acréscimo, dependendo de cada situação que o vendedor, o RCA, utiliza no aplicativo, quem foi o lançador, né, que fez o pedido, e se caso houver alguma observação naquele movimento, será também exibido dentro do aplicativo do vendedor. Uma outra melhoria que incluímos, também agora é possível fazer análise de crédito de pedidos do Força de Vendas do tipo bonificado. Então, o sistema verificará o status de análise de crédito do cliente e esses pedidos
estando habilitado o parâmetro, eles passarão pela análise de crédito. Então, na análise de crédito dos pedidos do Força de Vendas, também na opção que mostra os motivos para aquele que o pedido passou pela análise de crédito, também terá o destaque se for um pedido do tipo bonificado, como esse exemplo. Caso não seja, não será listada essa informação, como segue os demais tipos de pedidos de venda. Lembrando que para essa opção ser habilitada, é necessário, no módulo de parâmetros, habilitar que os pedidos bonificados sejam exibidos na análise de crédito. Por padrão, esse parâmetro não é habilitado na subida da versão. Agora, uma outra melhoria, no cadastro da área de venda foi incluída uma opção para poder marcar se aquela área de venda é restrita ou não. Então, por exemplo, muitos lugares que há armazenagem de produtos, no caso sensíveis, como, por exemplo, whisky, desodorante com valor agregado alto, ele tem uma área restrita dentro de armazenagem ou na própria loja física, né? E agora, nesse cadastro, o usuário poderá marcar se essa área é restrita ou não. Então, para cada cadastro de área de venda, o usuário poderá marcar. Não é obrigatório essa marcação, só para aqueles cenários que aqueles produtos vinculados àquela área de venda, ele tenha que ser impresso de forma separada. Então, ao marcar essa opção, na ordem de separação, na impressão por pedido ou por área de venda, será impressa uma folha separadamente com esses produtos. Então, caso não tenha sido marcado, ele segue o fluxo que nós temos hoje, ordenado por área de venda. Caso tenha sido marcado uma área como restrita, esses produtos serão listados no final da impressão. Uma outra melhoria que incluímos também, que agora no relatório de compras de venda e estoque, foram incluídos novos filtros, que é setor de compra e comprador. Então, agora é possível o próprio usuário que faz a consulta desse tipo de relatório poder filtrar por um setor de compra ou por um comprador específico. Por padrão, sempre será exibido todos. Caso ele queira solicitar um filtro específico, ele pode selecionar ou um ou outro, conforme a consulta que ele deseja fazer. Uma outra melhoria que incluímos foi no relatório de vendedor balcão de produto comissionado, a forma analítica. Tínhamos a forma sintética e incluímos a forma analítica. Então, agora, o usuário poderá solicitar, consultar de forma analítica as informações dos produtos comissionados do vendedor. Então, agora ele pode consultar por loja, vendedor, produto, marca, os departamentos, as categorias departamento, seção, grupo, subgrupo e uma data específica. E também ele pode fazer vinculado com outros tipos de filtro, como período, o vendedor ou marca, conforme a necessidade de consulta que o usuário deseja fazer nesse relatório. Então, aqui também tem outras informações, né? Na hora dele selecionar a forma analítica, ele mostra a loja, o ECF que houve a venda, né? O número do cupom, também que consta no PDV, o código do vendedor, que é o mesmo código que a frente de caixa nos envia, o vendedor, que é a descrição do nome do vendedor, aí vem os dados do produto, que é o código interno, jetinha, descrição, o departamento de seção, grupo, subgrupo, a marca do produto também, a quantidade vendida, o valor da venda, e o percentual de comissão e o valor da comissão. Lembrando que o usuário ele pode configurar quais colunas ele deseja exibir na tela, na parte de configurar colunas. Então, ele não é obrigado a selecionar todas, caso seja feita uma exportação para alguma análise externa desses dados. Na opção de exportar, ao lado do buscar, ele pode exportar para PDF, Excel, com as colunas que ele deseja visualizar. Nesse cenário, ele mostra quando o vendedor não há vínculo de produto vinculado a um cadastro de vendedor. Então, ele mostra com a descrição sem fornecedor, para os produtos que não têm comissão vinculada. Essas foram melhorias e novidades do módulo de vendas. Obrigado e até a próxima. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Lucas e eu vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de logística WMS e YMS. Vou iniciar apresentando a melhoria realizada na tela de recebimento da nota, para permitir converter o item recebido em caixa para unidade. Foi criado um parâmetro chamado receber itens apenas em unidade, que fica localizado no WMS Parâmetros, aba filial, subaba recebimento.
Quando ele estiver habilitado, é feita a conversão automática. No momento de fazer o pedido, a nota e o recebimento, esse processo foi feito todo em caixa conforme a imagem apresentada, a primeira. Porém, após concluir o recebimento da nota, na tela de endereçamento é exibido o item em unidade, conforme a segunda imagem. Esse processo de conversão leva em consideração o fator e a quantidade recebida da nota fiscal. Para melhorar a experiência do usuário, no momento de gerar a distribuição, foi incluído novos filtros e novos combos. Para tornar o processo menos moroso, foi incluída a opção para selecionar todas as lojas na distribuição forçada multilojas, na distribuição por data de validade, na distribuição por pré-transferência, na distribuição de itens não atendidos. Foi incluído também no multilojas a possibilidade de selecionar multi-departamento, seção, grupo e subgrupo para calcular a distribuição. E foi inserido também um botão para calcular a necessidade da loja quando o item foi incluído no manual. E ao editar a quantidade do item, a linha ela altera para a cor azul para facilitar a identificação do item editado. Vou apresentar a melhoria realizada na estação da conferência para informar mais de um lacre. Foi criado um parâmetro chamado utilizar lacre após realizar a conferência dos itens separados. E nele foi inserido 3 opções: não usar lacre ou usar mais de um lacre. Esse parâmetro está localizado no WMS, parâmetros, aba filial, subaba conferência. Com o parâmetro usar mais de um lacre habilitado, ao acessar a tela de estação da conferência, é possível inserir mais de um lacre separando por vírgula. Na tela de relatório de produto por endereço, adicionamos um novo filtro. Foi adicionado um novo filtro para pesquisar por setor de armazenagem. Realizamos também uma melhoria de novos filtros na tela de priorização da ordem de serviço WMS. Foram incluídos 3 novos filtros e agora é possível buscar por área, rua e setor. Para concluir os desenvolvimentos, foi criada uma nova coluna para exibir o fator que foi separado pelo operador. Inserimos uma nova coluna para identificar o fator que foi separado pelo operador. Com isso, teremos uma informação mais assertiva da produtividade do dia. Essas foram as melhorias e novidades entregues da equipe de logística WMS e YMS. Até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Jéssica Regina e vou apresentar as melhorias da equipe de BI da Bluesoft. Nossa primeira melhoria é no dashboard de pesquisa de concorrentes. Agora será possível analisar produto versus loja. Para analisar produto versus lojas, nós criamos uma visão unificada de todas as lojas e concorrentes do produto no período selecionado. Então, a gente adicionou um novo painel no dashboard de pesquisa de concorrentes chamado Análise Produto versus Loja. Nesse painel, apresentamos os produtos e as lojas que fazem parte das pesquisas de concorrentes do período selecionado. Então, como podem ver aqui, nós temos o produto, temos a loja, temos o custo do produto, margem, PMZ, preço oferta, preço loja e aqui em seguida os concorrentes. Nas demais colunas, apresentamos os concorrentes e o preço que foi preenchido em cada uma das pesquisas realizadas. Então, para facilitar a análise, nós fazemos uma comparação entre o preço da loja, da rede do nosso cliente varejista, versus o preço do concorrente e classificamos da seguinte forma. Em vermelhinho, nós destacamos o maior preço. Em verde, destacamos o menor preço. E azul, não informado ou sem nenhuma alteração. Então, se o preço do concorrente for maior que o preço da nossa loja, ele será destacado em vermelho. Se o preço do concorrente for menor que o preço da nossa loja, ele será destacado em verde. E se o concorrente for igual ao preço da loja ou não tiver preenchido, ficará destacado em azul. É uma observação, se houver preço-oferta na loja, este que será o preço considerado na comparação desses valores com o concorrente. Ao clicar no produto, é possível acessar o cadastro do produto ou a central de relatório do produto através do link que nós disponibilizamos aqui no BI. Então, clicando aqui ou na ficha de estoque do produto ou no cadastro do produto, a gente redireciona para o RP.
Além disso, nós adicionamos novos filtros em todos os painéis desse dashboard para facilitar a busca dos dados. Então, nós temos agora regional e loja, departamento, seção, grupo e subgrupo, setor de compra e comprador, tipo de pesquisa e o status da pesquisa, se está fechada ou aberta. Nossa próxima melhoria é no dashboard frequência e ticket comparativo de cupons entre as lojas. Então, agora nós adicionamos a informação de totalização e o percentual que representa cada loja na quantidade de cupons. Nós adicionamos essa informação para que seja possível comparar qual que é a representatividade de cada loja no total. Então, na tabela de frequência, nós adicionamos aqui o total destacado em vermelho e aqui o percentual que cada loja representa. Também fizemos a mesma melhoria na tabela de ticket médio. Acrescentamos aqui o total e o percentual aqui de cada loja que representa. A próxima melhoria é no dashboard de variação de custo do produto. Nós incluímos novos filtros e a informação de quais são os produtos com maior variação. Então, para auxiliar na análise dessa variação de custo, os filtros que nós atualizamos agora no dashboard são mês, que ele funcionará de acordo e em conjunto com o ano que já existia, departamento, seção e grupo, porque o filtro subgrupo também já existia. Adicionamos também setor de compra, comprador, fornecedor e produto. Também mudamos a regra de busca, porque anteriormente era necessário, era obrigatório selecionar um subgrupo específico para analisar os produtos deste subgrupo. Como era uma análise muito limitada, nós mudamos essa regra e agora é possível selecionar apenas um departamento e aí nós trazemos todas as informações de todos os produtos desse departamento. Caso não queira trazer todos os produtos desse departamento, aí pode selecionar aqui em cada filtro, né, seção, grupo, subgrupo, para refinar a busca. Além disso, nós adicionamos essa nova visualização, que é a variação de custo. Então, aqui nessa tabela em destaque, nós mostramos quais são os produtos que tiveram a maior variação de custo entre o período selecionado, né? Porque a gente pode selecionar vários meses. Então, se eu selecionar de janeiro a dezembro, ele vai fazer uma comparação entre janeiro e dezembro e verificar quais foram os produtos que tiveram maior variação de custo nesse período. Então, aqui eu coloquei duas imagens que a gente consegue aqui visualizar todas as lojas, né? De acordo aqui com o filtro, nós trazemos o produto e qual a informação de todas as lojas, ou selecionando uma loja específica, nós trazemos quais os produtos tiveram maior variação apenas dessa loja. Algumas observações sobre essa planilha que nós adicionamos. Ela apresentará a quantidade de itens de acordo com o filtro Top Variações de Produtos. Então, aqui nós temos esse filtro que você pode selecionar quantos produtos você quer visualizar. Por padrão, nós trazemos 10 produtos, os 10 que tiveram maior variação de custo. Nessa visualização, os produtos que tiveram maior variação de custo, nós consideramos a diferença entre o custo inicial e o custo final. Então, depende do período que será analisado no dashboard. Nós adicionamos novas tabelas no banco do Redshift. Então, nós criamos novas tabelas para que os clientes que possuem a licença de desenvolvimento possam obter mais informações em relação às operações do ERP. As tabelas adicionadas foram equipe vendedor externo, que nessa tabela será possível consultar os vendedores externos e quais são seus vínculos, quais são as equipes, gerente e supervisor. Também adicionamos a tabela nota fiscal cupom, onde é possível visualizar os dados de notas fiscais vinculadas aos cupons de venda. Agora eu vou apresentar as melhorias do nosso e-commerce. A primeira melhoria é um novo painel de acompanhamento de pedidos do e-commerce. Tem como objetivo acompanhar os pedidos que foram finalizados, mas que por algum motivo não teve a captura efetiva do pagamento. Então, agora será possível acompanhar esse processo dos pedidos do e-commerce da Bluesoft através desse painel, que está no menu E-commerce, Relatórios, Painel de Acompanhamento de Pedidos do e-commerce. Então, para isso, disponibilizamos os seguintes indicadores. Pedido no carrinho nos últimos 7 dias. Então, aqui nós mostramos o total de pedidos que foram iniciados, que tem produtos no carrinho, mas não foram finalizados nos últimos 7 dias. Pedidos finalizados nos últimos 7 dias. Então, a gente mostra qual é o total de pedidos completos que foram finalizados nesse último período. Pedidos aguardando captura, total de pagamentos efetuados via cartão que ainda estão aguardando essa captura do pagamento. Pedidos finalizados e não sincronizados, que será o total de pedidos que foram completos, que foram finalizados, mas que ainda não foram sincronizados com o ERP. E aí, clicando nesse destaque mais informações, é possível obter mais detalhes sobre esses pedidos. Nesse painel também apresentamos alguns cards, que são pedidos, que permite analisar o comparativo semanal dos pedidos efetuados no e-commerce em relação à semana anterior,
Vendas, que é a análise do comparativo semestral dos pedidos efetuados no e-commerce em relação ao semestre do ano anterior. Produtos mais vendidos nos últimos 30 dias, nós fazemos uma comparação aí de produtos mais faturados no mês atual em relação ao mês anterior e mostramos ali a quantidade que se refere à quantidade de pedidos em que o produto esteve presente. Então, se ele tem sido mais comprado, a gente vai apresentar aqui que ele teve uma evolução no mês atual. E os últimos pedidos, que é possível visualizar os detalhes dos pedidos recentes, como o código do pedido, o status do pagamento, qual o e-mail do cliente, se está sincronizado ou não e qual o valor do pedido. Então, aqui nesse último cardzinho, que são as informações dos últimos pedidos, nós temos a opção visualizar pedidos, e aí nós trazemos para essa tela de consulta, onde é possível buscar mais detalhes desse pedido, e aqui apresentamos as colunas que o cliente também consegue ordenar clicando na coluna. Então, se ele quiser ordenar por data, ele vai clicar na coluna de data, se quiser ordenar por código, vai clicar na coluna de código, e assim por diante. Ou poderá utilizar os filtros aqui para identificar pedidos específicos, pedidos aguardando captura do pagamento, ou pedidos que ainda não foram sincronizados. Uma outra melhoria no e-commerce nós disponibilizamos agora a opção de habilitar e desabilitar as modalidades de entrega e retirada. Então, o cliente que já utiliza o nosso e-commerce da Bluesoft, lá no cadastro da loja nós temos as informações de tipos de agendamento / modalidade. Então, antigamente, essa configuração ela era utilizada apenas para habilitar o agendamento dos pedidos. Agora, com essa melhoria, nós vamos utilizar essa opção também para habilitar ou desabilitar as modalidades. Então, por exemplo, se aqui temos entrega e retirada, né? Caso seja configurado como sim entrega, a modalidade de entrega estará disponível no site e o cliente pode realizar o agendamento para entregas no endereço informado. A mesma coisa com retirada. Caso seja configurado como sim, a modalidade de retirada estará disponível no site e o cliente consegue fazer o agendamento também para a retirada. Caso estejam configuradas como não, essas modalidades não ficarão disponíveis no site do e-commerce. Então, se o cliente, por algum motivo, deseja desabilitar alguma dessas opções, ele pode fazer isso agora no cadastro da loja /e-commerce. Uma observação importante é que a modalidade de entrega ela só vai estar disponível no site se tiver algum frete cadastrado e ativo nas configurações do e-commerce. Nós fazemos isso porque, quando a opção é entrega e não tem nenhum frete cadastrado, consequentemente, acontece algum erro no site para o consumidor final, ou ele não consegue finalizar o pedido porque ele não consegue escolher qual que é o endereço, qual que é o frete, qual que será o cálculo para ele pagar do frete. Então, agora ele vai trabalhar em conjunto. Se ele tiver habilitado sim entrega, ele tem que ter um frete ativo cadastrado nas configurações do e-commerce para a gente apresentar no site. Caso não tenha frete cadastrado, essa opção de entrega não será apresentada para o consumidor final. Essas foram as melhorias da equipe de BI e e-commerce da Bluesoft. Obrigada e até a próxima.